O medo, o prazer, o sofrimento, o pensamento e a violência estão relacionados entre si. Em maioria encontramos prazer na violência, em não gostar de alguém, em odiar uma dada raça ou um grupo de pessoas, em nutrir sentimentos hostis para com os outros. Mas no estado mental em que a violência desapareceu completamente, há uma alegria muito diferente do prazer da violência, com seus conflitos, rancores e temores. Podemos penetrar a raiz da violência e dela nos livrarmos? De contrário, viveremos a batalhar perenemente uns contra os outros. Se é dessa maneira que deseja viver, e aparentemente a maioria das pessoas assim o deseja, continua então assim. Se disser, ora, sinto muito, mas a violência nunca terá um fim, jamais acabará. Nesse caso, você e eu não temos possibilidade de comungar, uma vez que você emparedaste. Mas se disser que talvez exista uma diferente maneira de viver, teremos então a possibilidade de comunhão. Consideremos então juntos, aqueles de nós que têm a capacidade de comungar, se existe alguma possibilidade de acabarmos totalmente com qualquer forma de violência em nós mesmos existente, e ao mesmo tempo vivermos nesse mundo monstruoso e brutal. Acho que é possível. Não desejo ter em mim a mais leve sombra de ódio, de ciúme, de ansiedade ou de medo. Desejo viver completamente em paz. Mas isso não significa que desejo morrer. Desejo viver nesta terra maravilhosa, tão cheia de vida, de riqueza e de beleza. Desejo olhar as árvores, as flores, os rios, os prados, as mulheres, as crianças, e ao mesmo tempo viver completamente em paz comigo mesmo e com o mundo. O que posso fazer? Se soubermos olhar a violência, não só exteriormente na sociedade, como guerras, rebeliões, antagonismos nacionais e conflitos de classes, mas também em nós mesmos, talvez então tenhamos a possibilidade de transcendê-la. Este é um problema muito complexo. Há séculos e séculos que o homem é violento. As religiões em todo o mundo tentaram amansá-lo e nenhuma delas foi bem sucedida. Assim, se vamos examinar esta questão, devemos, acho eu, encará-la com toda a seriedade, porque esse exame nos levará a um domínio completamente diferente. Mas se desejamos meramente entreter-nos intelectualmente com o problema, não iremos muito longe. Pode pensar que de vossa parte esse problema vos interessa seriamente, mas uma vez que há tanta gente no mundo que não o leva a sério e não se mostra disposta a tomar alguma medida em relação a ele, de que serve fazer alguma coisa? Não me importa se os outros o levam a sério ou não. Eu o levo a sério e por isso basta. Eu não sou o guarda de meu irmão. Eu, de minha parte, como ente humano, sinto-me fortemente interessado nesta questão da violência e farei o necessário para eu próprio não ser violento. Mas não posso dizer a você nem a ninguém, não sejas violento. Isso não tem significação alguma, a não ser que também não deseje ser violento. Assim, se pessoalmente deseja compreender o problema da violência, prossigamos juntos a nossa viagem de exploração. O problema da violência é exterior ou interior? Deseja resolver o problema no mundo exterior? Ou está questionando a violência em si, como em você existe? Se interiormente em você mesmo está livre da violência, surge logo a pergunta: como posso viver num mundo cheio de violência, ganância, avidez, inveja e brutalidade? Não serei destruído? Esta é a pergunta que inevitável e invariavelmente se faz. Fazendo tal pergunta, não me parece estar vivendo realmente em paz.
Se você vive pacificamente, não tem problema de espécie alguma. Pode ir para a prisão se você recusar a se alistar ao exército, ou ser fuzilado se você recusar a combater. Mas isso não é problema. Será fuzilado. É extremamente importante compreender isso. Estamos tentando compreender a violência como um fato e não como uma ideia. Como um fato existente no ente humano, e o ente humano sou eu. E para examinar o problema, eu tenho de ser completamente vulnerável e aberto a ele. Tenho de desmascarar-me a mim mesmo. Não há necessidade de me desmascarar diante de você, porque isso talvez não te interesse. Mas devo achar-me num estado mental que queira levar o exame completamente a cabo, sem me deter em nenhum ponto, dizendo não irei mais adiante. Ora, devo ver bem claramente que sou um ente humano violento. Tenho experimentado a violência na cólera, nos apetites sexuais, no ódio, no criar inimizades, no ciúme, etc. Tenho experimentado, conhecido, e digo de mim para mim, desejo compreender este problema integralmente, e não apenas um fragmento seu, conforme se expressa na guerra. Quero compreender essa agressividade existente no homem e que também existe nos animais dos quais faço parte. Violência não é meramente assassinar. A violência no uso de uma palavra áspera, num gesto de desprezo, na obediência motivada pelo medo. A violência, portanto, não é apenas a carnificina organizada em nome de Deus, da sociedade ou da pátria. A violência é muito mais sutil e profunda, e nós queremos investigar as suas últimas profundezas. Quando vos denominais indiano, ou maometano, ou cristão, ou europeu, ou o que quer que seja, está sendo violento. Você sabe por quê? Porque você está se separando do resto da humanidade. Quando você se separa pela crença, pela nacionalidade, pela tradição, gera-se a violência. Assim, o homem que deseja compreender a violência não deve pertencer a nenhuma nação, nenhuma religião, nenhum partido político ou sistema partidário. O que deve interessá-lo é a compreensão total da humanidade. Vamos voltar então ao problema central. É possível erradicarmos a violência em nós existente? É uma forma de violência dizer, não mudas. Por que não mudaste? Por que não mudaste? Não é isso que estou fazendo. Para mim, nada significa convencer você de uma coisa. Trata-se de sua vida e não da minha vida. Sua maneira de viver é da sua própria conta. O que pergunto é se é possível a um ente humano que psicologicamente vive em não importa que a sociedade. Que psicologicamente vive em não importa que a sociedade. Se é possível esse ente humano libertar-se interiormente da violência. Se é possível, esse mesmo processo criará uma nova maneira de viver nesse mundo. A maioria aceita a violência como uma maneira de vida. Duas guerras medonhas nada nos ensinaram a não ser levantar mais e mais barreiras entre os seres humanos, entre você e eu. Mas quanto àqueles que desejam libertar-se da violência, o que se deve fazer? Penso que nada se conseguirá por meio da análise, feita por você mesmo ou por um profissional. Poderíamos talvez modificar-nos ligeiramente, viver um pouco mais sossegadamente, com um pouco mais de afeição. Mas isso, por si só, não nos dará a percepção total. Mas eu preciso saber analisar, pois no processo da análise, a mente se torna sobremodo penetrante. E é essa capacidade de penetração, de atenção, de seriedade que dará a percepção total. Ninguém tem olhos capazes de ver o todo num relance. Essa clarividência só é possível se pudermos ver os detalhes e depois saltar. Alguns dentre nós
a fim de se libertarem da violência, têm se servido de um conceito, de um ideal chamado não-violência. E pensamos que, tendo um ideal que seja o oposto da violência, a não-violência, podemos libertar-nos do fato da coisa real. Mas não podemos. Temos tido inumeráveis ideais, todos os livros sagrados estão cheios deles, e, contudo, continuamos violentos. Portanto, por que não enfrentar a própria violência e esquecer de todo a palavra? Se deseja compreender a realidade, a isso deve aplicar toda a sua energia. Essa atenção e energia são desviadas quando se cria um mundo fictício, ideal. Assim pode banir completamente o ideal? O homem que é realmente sério, que sente a ânsia de descobrir o que é a verdade, o que é o amor, não tem conceito de espécie alguma. Só vive dentro de o que é. Para investigar o fato de vossa própria cólera, não deves pronunciar julgamento sobre ela, porque no mesmo instante em que concebe o seu oposto, a está condenando, e por conseguinte não pode vê-la tal como é. Quando diz que não gosta ou que tens ódio de alguém, isso é um fato, embora pareça terrível. Se o olha, se o examina cabalmente, ele deixa de existir. Mas se disser, eu não devo odiar, devo ter amor no coração, fica então vivendo um mundo hipócrita, de duplos padrões. Viver com plenitude no momento presente é viver com o que é, o real, sem ideia de condenação ou justificação. Então o compreende tão completamente que fica livre dele. Quando se vê claramente, o problema está resolvido. Mas pode ver claramente a face da violência, não só fora, mas também dentro de você? O que significa que está totalmente livre da violência, uma vez que não aceita nenhuma ideologia para, por meio dela, te libertar da violência? Isso exige meditação muito profunda, e não uma simples concordância ou discordância verbal. Acabou de ler uma série de asserções, mas você compreendeu tudo? Sua mente condicionada, sua maneira de vida, a inteira estrutura da sociedade em que vive, te impede de olhar um fato e dele se livrar imediatamente. Você diz, vou pensar a respeito disso. Vou considerar se é ou não possível libertar-me da violência. Vou tentar ser livre. Esta é uma das coisas mais terríveis que se podem dizer. Vou tentar. Não há tentar, não há esforçar-se. Ou a gente age ou não age. Está admitindo o tempo, com a casa em chamas. A casa está a arder como resultado da violência existente no mundo inteiro. E em você mesmo. E diz, vou pensar nisso? Qual é a melhor ideologia para extinguir o fogo? Quando a casa está em chamas, discute sobre a cor dos cabelos do homem que traz a água? A cessação da violência que acabamos de considerar não implica necessariamente um estado em que a mente fica em paz consigo mesma e então em todas as suas relações. As relações entre os seres humanos se baseiam no mecanismo defensivo formador de imagens. Em todas as relações, cada um de nós forma uma imagem a respeito do outro e as duas imagens ficam em relação a não os próprios e não os próprios entes humanos. A esposa tem uma imagem do marido, talvez inconsciente, contudo existente, e o marido tem uma imagem da esposa. Todos temos uma imagem a respeito de nosso país e a respeito de nós mesmos. E estamos constantemente a fortalecer essas imagens, acrescentando-lhes sempre alguma coisa. A relação existente é entre essas imagens. A verdadeira relação entre dois ou vários seres humanos cessa completamente quando há formação de imagens. A relação baseada em tais imagens jamais produzirá paz, porquanto as imagens são fictícias e não se pode viver abstratamente.
Entretanto, é isso que todos fazemos. Vivemos entre ideias, teorias, símbolos, imagens que criamos a respeito de nós mesmos e dos outros e que em absoluto não são realidades. Todas as nossas relações, sejam com a propriedade, sejam com ideias ou pessoas, se baseiam essencialmente nessa formação de imagens. E por essa razão, existe sempre conflito. Como é então possível estarmos completamente em paz em nosso interior e em todas as nossas relações com os outros? A vida é um movimento de relações, pois de outro modo não há vida. E se essa vida está baseada numa abstração, numa ideia, numa suposição especulativa, então esse viver abstrato produzirá inevitavelmente relações que se tornam um campo de batalha. Ora, será possível ao homem viver uma vida interior de perfeita ordem, sem compulsão, imitação, repressão ou sublimação em nenhuma forma? Pode o homem estabelecer em si mesmo uma ordem que seja uma qualidade viva, não aprisionada na estrutura das ideias? Uma tranquilidade interior que não conhece perturbação em momento algum? Não num mundo abstrato, fantástico, mítico, porém na vida de cada dia, no lar e no emprego? Devemos examinar esta questão muito cuidadosamente, porquanto não há um só ponto em nossa consciência não contaminado pelo conflito. Em todas as nossas relações, sejam com a pessoa mais íntima, seja com o nosso vizinho ou a sociedade, esse conflito existe. O conflito é uma contradição, um estado de divisão, de separação, de dualidade. Observando-nos e observando nossas relações com a sociedade, notamos em todos os níveis de nossa existência que há conflito, de menor ou maior importância, o qual provoca ou reações muito superficiais ou consequências devastadoras. O homem aceitou o conflito como parte de uma existência diária porque aceitou a competição, o ciúme, a avidez, a ganância e a agressão como norma natural da vida. Quando aceitamos tal norma de vida, estamos aceitando a estrutura social tal qual é e vivendo segundo o padrão da respeitabilidade. E é nessa rede que está aprisionada a maioria, visto que quase todos aspiram a ser respeitáveis. Examinando nossa mente e coração, nossa maneira de pensar, nossa maneira de sentir e de agir na vida diária, observamos que, enquanto estamos a ajustar-nos ao padrão da sociedade, a vida tem de ser um campo de batalha. Se não aceitamos, pois uma pessoa religiosa não pode de modo algum aceitar uma tal sociedade, estaremos então completamente livres da estrutura psicológica da sociedade. A maioria de nós é rica das coisas da sociedade. O que a sociedade criou em nós e também o que criamos em nós mesmos. É avidez, inveja, cólera, ódio, ciúme, ansiedade. De tudo isso somos muito ricos. As religiões em todo o mundo sempre pregaram a pobreza. O monge toma um hábito, muda de nome, rapa a cabeça, entra numa cela e faz voto de pobreza e de castidade. No Oriente eles trajam uma tanga, um manto e só tomam uma refeição por dia. Todos nós respeitamos essa espécie de pobreza. Mas os homens que vestiram o manto da pobreza continuam interiormente, psicologicamente, ricos das coisas da sociedade, porquanto estão ainda em busca de posição e de prestígio. Pertencem a esta ou aquela ordem, a esta ou aquela religião, continuam a viver nas divisões próprias de uma dada cultura ou tradição. Isso não é pobreza. Pobreza é estar completamente livre da sociedade, mesmo possuindo algumas roupas e tomando mais refeições. Meu Deus, que importa isso? Mas infelizmente, na maioria das pessoas existe esse impulso para o exibicionismo. A pobreza
se torna uma coisa maravilhosa e bela quando a mente está livre da sociedade. Temos de ser pobres interiormente, porque então não há mais buscar, nem indagar, nem desejar, nem nada. Só essa pobreza interior pode ver a verdade existente numa vida completamente sem conflito. Tal vida é uma bênção, não encontrável em nenhuma igreja ou nenhum templo.